Fala, gente, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Riley, sou estudante da turma 13 de Medicina da UFOB, sou monitor de vocês, Farmacologia 2. Hoje a gente dá seguimento aos beta-lactâmicos, falando do terceiro grupo, né? A gente já viu as penicilinas, já viu as cefalosporinas e agora a gente entra nos carbapenemicos. Só uma informação que talvez vocês não tenham prestado atenção, mas a gente está fazendo uma construção cronológica das classes, ou seja, primeiro vieram as penicilinas, depois as cefalosporinas e agora os carbapenemicos. Mas por que isso é importante? Porque se a gente está na terceira classe, quer dizer que as infecções lá no passado, elas começaram a resistir à primeira, começaram a resistir à segunda, e agora a gente vai precisar de uma terceira classe, tá? Esses carbapenêmicos, eles são muito semelhantes ao... Isso aqui é a estrutura do imipinem, né? Eles são muito semelhantes às penicilinas, mas o que muda é esse enxofre aqui no anel lateral ao anel beta-lactâmico. Isso não é tão importante para a gente, mas é basicamente para a gente ter em mente que ele ainda é um beta-lactâmico, ele ainda tem um anel beta-lactâmico, e que essa pequena estrutura, essa pequena alteração aqui vai garantir uma resistência muito maior do que as penicilinas, a beta-lactamase, por exemplo. Então, entrando propriamente nos carbapenêmicos propriamente dito, vamos falar um pouco sobre as considerações gerais. Basicamente, essa alteração, né, que eu falei, vai garantir uma resistência, fazendo com que os carbapenêmicos eles sejam priorizados para infecções resistentes a cefalosporinas e penicilinas, por exemplo. Se a infecção for resistente a carbapenêmico, muito provavelmente a gente vai ter que utilizar a quarta geração, geração entre aspas, a quarta classe de beta-lactamos, que são os monobactâmicos, né? Mecanismo de ação. Lembra que a gente tem aqueles dois mecanismos na inibição da parede celular. Dala-dala, que a gente impede a deposição de peptidoglicano no terminal D-alanil-D-alanina, que isso é muito mais comum nas penicilinas e nas três primeiras gerações de cefalosporinas, tá? E a gente vai ter aquele outro mecanismo, que é o mecanismo de inibição das PBPs, das proteínas ligantes de penicilina. E por que isso é importante para a gente aqui? Vai aparecer, esse mecanismo de ação também existe, dala-dala, inibição da parede, inibição da enzima, mas nos carbapenêmicos é principalmente a inibição da enzima. Então, a gente pensa na analogia do pedreiro, né, que eu conversei com vocês, a gente pode tirar o bloco toda vez que o pedreiro vai colocar, e aí vai fazendo furo no muro, ou a gente pode tirar o pedreiro. Tirar o pedreiro é muito mais eficiente, e é o que os carbapenêmicos fazem. Eles priorizam tirar o pedreiro em vez de fazer furo na parede, tá? Percebam aqui que a gente tem 4 especificidades. Ele atua na PBP2, PBP1A, PBP1B. É muito específico isso. Muito provavelmente vocês não precisam saber para a prova, mas o que é importante, o que é o bom daqui? Se a gente começa a ler isso, a gente começa a tentar associar um pouco mais. PBP2 é uma PBP comum em pseudomonas. A gente viu lá no mecanismo de ação da cefepime, cefalosporina de quarta geração. Então, muito provavelmente, a gente vai utilizar para pseudomonas. Não quer dizer que não existam outras bactérias com PBP2, mas as pseudomonas chamam mais atenção para a gente, é mais perigosa uma infecção com pseudomonas. Então, a gente prioriza utilizar um fármaco para matar pseudomonas do que, não sei aqui se, por exemplo, o Streptococcus pyogenes. Não sei se ele tem PBP2, mas é muito mais grave a infecção de pseudomonas do que Streptococcus pyogenes. Então, a gente não vai usar um carbapenem para Streptococcus pyogenes, vai usar para uma infecção com pseudomonas. Falei um pouquinho rápido, mas qualquer coisa vocês voltam no vídeo, é um benefício do vídeo, né? Entrando nos fármacos do grupo, a gente tem dois principais. Vou juntar a foto aqui da estrutura. O outro é o meropenem. Então, os principais são imipenem e meropenem, tá? Não sei dizer para vocês se o doripenem ainda tem no Brasil e o ertapenem. Mas é muito fácil de memorizar, só lembrar do penem. Todas da classe têm o penem no final. Então, qualquer nomezinho vocês verem com penem, acaba penem. Tranquilo? Espectro de ação. O espectro de ação varia um pouco. E aí, como eu falei, os dois principais, imipenem e meropenem, vocês vão priorizar esse grupo aqui, caso vocês queiram diminuir o que vocês têm que saber. E aí a gente tem imipenem, meropenem, doripenem. E no outro grupo, o ertapenem, que vai ter uma especificidade de menor espectro, né? Aqui em cima, a gente tem que eles vão atuar contra gram-positivos, grãos negativos, e até aí nada diferente do que a gente viu por enquanto. As cefalosporinas já faziam isso.
Só que aí a gente entra aqui, eles também atuam em pseudomonas aeruginosas. Só que tem um problema, já tem cepa resistente de pseudomonas aeruginosas, resistente a carbapenem, e durante o tratamento a pseudomonas aeruginosas a gente pode desenvolver a resistência aos carbapenêmicos, ou seja, estou com pseudomonas aeruginosas, não tenho resistência ainda, essa bactéria não é resistente. Durante o tratamento ela pode desenvolver a resistência, e aí a gente perde esse fármaco para essa pessoa. Aí vai ter que utilizar outro mecanismo, outro fármaco, certo? Além disso, aí eles vão atuar contra anaeróbios, vão atuar contra produtores de beta-lactamase, certo? E é muito importante aqui que vocês pensem sempre que como a gente está evoluindo nas classes do beta-lactâmico, ou seja, penicilina, cefalosporina, carbapenem, é importante que os fármacos, todos os micro-organismos anteriores, sejam, todas as classes anteriores não sejam mais eficazes aqui. A gente está usando a classe mais avançada que a gente viu até agora. Porque, por exemplo, se o cefepime, ele trata pseudomonas, certo? Então, por que que eu iria usar um carbapenêmico e não cefepime? Você tem que saber, tipo, o que que eu tenho disponível e se eu posso usar. Se no seu hospital não tiver um cefepime, carbapenêmico, não tem jeito, certo? Então é sempre isso, tentar usar o espectro menor possível. O ertapenem, como eu falei, ele tem um mecanismo, um espectro de ação menor, porque ele não vai cobrir pseudomonas, nem enterococo, nem acinetobacter, tá? Mas ainda assim atua em gram-positivo, negativo, anaeróbio e produtor de beta-lactamase. Quanto à farmacocinética, a farmacocinética é pouca coisa, mas tem duas características que são muito importantes, principalmente para a gente analisar na clínica, que é a penetração no tecido inflamatório, no tecido nervoso inflamado. Ou seja, se a gente tem um quadro de meningite, a gente vai ter uma facilidade de passar os carbapenêmicos, principalmente o imipinem, para o sistema nervoso central. Então, a gente vai poder utilizar ele para um quadro de meningite, uma meningite mais grave, tá? A administração intravenosa, acho que aqui você já consegue pensar que não tem como a gente fazer um fármaco que é para tratar infecções graves de maneira oral ou de maneira intramuscular. Não dá, tem que ser intravenoso, que é para fazer pico rápido, biodisponibilidade aumentada, tá? E aí uma especificidade do imipinem é que ele sofre a ação de uma enzima que está lá no rim, que metaboliza, que é a desidropeptidase renal. Essa desidropeptidase renal vai fazer um metabólico, não é bem uma metabolização, tá? Ele não deixa de funcionar. Ele vai ser tipo privado, vai ter uma alteração da estrutura dele ali. E aí vai formar um metabólico que ele vai se acumular no rim e vai garantir um efeito nefrotóxico. Então a gente já sabe aqui que o imipinem, se ele é administrado de maneira isolada no indivíduo, ele vai ter nefrotoxicidade considerável, tá? E aí um mecanismo para a gente evitar isso é utilizando imipinem cilastatina, que é uma combinação terapêutica comum. Então não utiliza o imipinem isoladamente. A cilastatina vai meio que proteger o imipinem, evitando que ele não seja clivado e não tenha esse metabólito exposto no rim, tá? O meropenem funciona do mesmo jeito, a administração é intravenosa, também tem boa penetração no sistema nervoso central inflamado. Só que aí tem uma informação também que é, tipo assim, consegue dose no sistema nervoso central suficiente para terapia de meningite, mesmo se não estiver inflamado. Ou seja, se eu tenho suspeita de meningite, mas a inflamação não é considerável, o meropenem ainda vai tratar, tá? Então, ele tem uma capacidade de passar a barreira hematocefálica maior que o imipinem. Os usos desses fármacos, eles são mais voltados a pneumonias graves, por exemplo, uma adquirida uma pneumonia hospitalar, meningites, tranquilo? E infecções que a gente suspeita de pseudomonas. Pé diabético, osteomielite com pé diabético, por aí vai. Indivíduo com fibrose cística, mas cada caso é um caso. Não sei se quando vocês forem estudar, vocês percebem que até agora, as duas primeiras classes, penicilina e cefalosporinas, eles são muito mais ricos de conteúdo para a gente estudar. Aqui a gente começa a ficar mais escasso, tá? E, por fim, os efeitos adversos. Náusea, vômito, diarreia, eosinofilia, neutropenia, convulsão, e esses são gerais, são comuns na classe toda, e os específicos do imipinin e são a diarreia, o imipinin com cilastatina,
E o empenhim em dose alta ele pode dar quadros convulsivos, tá? Então, é importante atentar a isso. E como eu disse, a clínica vai, o uso do carbapenêmico é basicamente para você tratar pneumonias graves, adquiridas em hospital, né? Mas sem suspeita de estáfilo, priorizar a cefalosporina, aqueles sem suspeita de pseudomonas. Pseudomonas são bactérias que elas podem se produzir em tubulação de ar-condicionado, em água parada, é a famosa doença da lente de contato, né, que guarda de qualquer jeito, prolifera e por aí vai. Então, atentar sempre a isso e lembrar de sempre priorizar um fármaco, entre aspas, mais fraco antes de utilizar o mais forte. Como referência, eu usei esse artigo aqui do Static Pills, né, que é esse site aqui, e também utilizei o Day, o Katzung e o Farmacologia Ilustrada, sabe? Imagem aqui do Farmacologia Ilustrada. Eu acho que desses três, eu acho que ele está sendo melhor para a carbapenem, em termos de conteúdo. É isso, espero que vocês tenham gostado e valeu. Tem uma questãozinha aqui, umas duas questõezinhas aqui que fica para monitoria presencial ou fica para mandar num PDF para vocês depois. As questões também vieram dessa plataforma aqui. É isso, gente. Valeu. Fui.